Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Meus caros irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Hoje, na nossa quarta-feira, dentro da primeira semana do nosso tempo da Quaresma, Santo Agostinho vai nos dizer: as pessoas viajam para admirar a altura das montanhas, as imensas ondas dos mares, o longo percurso dos rios, o vasto domínio do oceano, o movimento circular das estrelas, e, no entanto, elas passam por si mesmos sem se admirarem. Passarmos por nós mesmos, adentrarmos em nós mesmos. O tempo da Quaresma é esse nosso tempo de conversão. É o tempo de procurarmos dentro de nós o que é essencial para a nossa vida. Procurarmos dentro de nós os tesouros ou o tesouro que nós procuramos no transcorrer da nossa vida. A nossa vida pode ser um apego excessivo ou efetivo a todos os desejos que a vida terrena pode me oferecer. Ou eu posso escolher uma outra pérola preciosa para a minha vida, que é a presença de Deus. A esse Deus que eu devoto a minha vida, a esse Deus a quem ouço a sua palavra, a esse Deus que eu me coloco diante dele e vou no caminhar da minha vida semeando através da palavra de Deus o que ele nos pede como caridade, fraternidade e luz. Olharmos dentro de nós, deixarmos florescer dentro de nós o que nós trazemos de melhor como essência de Deus, reavivarmos ou deixarmos com que possa viver em cada um de nós essa presença de Deus que existe em nós, como templos santos do Espírito. Nós somos portadores dessa graça e desse amor de Deus. E Deus age em nós através dessa graça quando nós deixamos com que ela possa efetivamente viver em nós, com que ela possa ser através de cada um de nós. Santo Afonso nos dizia: perca tudo e não perca Deus. Na vida nós podemos muitas vezes nos perder de nós mesmos, não somente de Deus, mas nós corremos o risco de perdermos de nós mesmos. É necessário adentrarmos em nós, buscarmos o que é essencial para a nossa vida. A primeira leitura de hoje, leitura da profecia de Jonas, ele vai nos falar de Jonas que anuncia ao povo de Nínive o seu processo de conversão. Esse povo que acolhe a palavra de Deus, faz a sua conversão, faz o seu tempo de penitência e se coloca diante de Deus purificado, arrependido dos seus pecados. Nosso tempo de Quaresma, esse tempo de fazermos essa nossa viagem dentro de nós mesmos, olharmos as nossas mazelas e as nossas dificuldades, olharmos qual é o espaço que nós temos deixado para Deus na nossa vida e qual é o espaço que o mundo tem ocupado na nossa vida, ou até se existe um espaço verdadeiro para Deus dentro da minha vida, dentro do meu coração, dentro do meu caminhar. Quem é Deus na minha vida? A quem eu entrego a minha vida? Pode ser que nós entreguemos a nossa vida, aos nossos desejos terrenos, que aos poucos vai dilacerando a nossa alma, o nosso próprio ser. Ou entregarmos ao desejo efetivo que nos leva à espiritualidade, a esse contato com Deus, elevarmos ao que nos dá efetivamente a vida e a vida da graça que somente em Deus nós podemos alcançar. Nenhum sinal nos será mais dado a não ser o sinal de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sinal da nossa conversão, é a presença da nossa conversão, é a luz do caminhar da nossa vida. A palavra de Cristo nos indica de que forma nós nos colocamos diante de Deus e nós nos colocamos diante do mundo como servidores dessa graça e desse amor de Deus. Santo Afonso nos dizia: deixe-se morrer e com isso agrade ao Senhor. Deixar-se morrer é deixar com que o mundo esvaia-se na nossa vida, com que o mundo possa ser minúsculo na nossa vida, mas que a grandeza de Deus possa ser prevalente na nossa caminhada humana.
com que essa presença de Deus possa ser efetiva no dia a dia da nossa vida. Morrer em nós para que Cristo possa viver em nós. Deixarmos de lado aquilo que nós trazemos muitas vezes como essencial dentro de uma conquista sobre os olhares humanos e deixar com que seja essencial aquilo que é essencial aos olhos de Deus, ao que Deus olha dentro da nossa grandeza. A grandeza que nós portamos é a grandeza ao qual nós podemos nos transformar, é essa grandeza ao qual Deus nos mune, não a grandeza humana, não aos olhos dos aplausos humanos, mas aquilo que Deus pode engrandecer-nos através da sua presença. É o olhar de Deus sobre o homem, é o olhar que nós devemos ter sobre Deus, que nos leva efetivamente a uma vida, a uma caminhada, segundo a palavra, a bondade e a graça do Senhor. Temos conduzido a nossa vida dessa forma? Será que excessivamente não temos buscado na nossa vida somente os prazeres, os desejos que são terrenos, esquecemos do prazer que nos vem de Deus? Buscai as coisas do alto. Olharmos para o alto, olharmos para Deus, buscarmos o que Deus nos proporciona e a beleza de tudo aquilo que Deus nos proporciona no nosso dia a dia e tudo aquilo que Deus pode nos dar no além da vida terrena. O que Deus pode dar a cada um de nós como engrandecimento, como vida, como benevolência, caridade, misericórdia. Não nos percamos de nós mesmos para que nós não nos percamos da própria presença de Deus na nossa vida. Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.